Достойно есть яко воистину блажит Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Trinta e um de maio de 2024, sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Sobriedade. Primeira Carta de São Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 13. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e sóbrios, para que possam orar. Acima de tudo, mantenham fervorosa caridade entre vós, pois a caridade cobre a multidão de pecados. Sejam hospitaleiros uns com os outros, sem reclamar. Que cada um de vós coloque a serviço dos outros o dom que recebeu, como bons administradores da multiforme e variada graça de Deus. Se alguém receber a palavra, que ela seja verdadeiramente a palavra de Deus. Se alguém exercer um ministério, que o faça em virtude do poder que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não se surpreendam, como se fosse algo incomum, com o fogo que foi aceso entre vós para testá-los. Mas alegrai-vos, pois, assim como participam dos sofrimentos de Cristo, também ficarão cheios de alegria com a revelação de sua glória. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de harpa-dei. O fim de todas as coisas está próximo. Embora muitos séculos tenham se passado desde que São Pedro escreveu essas palavras, elas ainda são relevantes hoje e são uma afirmação fundamental para a vigilância cristã. Esse foi e ainda é um grande desafio. Por um lado, viver no mundo e, por outro, estar concentrado nas profundezas de nosso ser em uma meta futura. Quando o apóstolo nos exorta a sermos sensatos, ele está se referindo a uma atitude que surge precisamente dessa vigilância, sabendo que o fim de todas as coisas está próximo. Tudo deve ser colocado em sua devida ordem espiritual. Nossa atenção deve se concentrar no que é essencial, e todas as coisas secundárias devem receber seu devido lugar nessa hierarquia de valores. A sabedoria não age de forma espontânea e emocional. Ela pondera, reflete e age conscientemente. Portanto, ela está relacionada à sobriedade, também mencionada por São Pedro. Sobriedade não significa viver sem alegria, de forma estática e inflexivelmente séria. Em vez disso, significa que não nos deixamos intoxicar. E não me refiro apenas ao álcool e às drogas. Também podemos nos deixar intoxicar por ilusões e sonhos irrealistas. Mesmo na história da Igreja, às vezes houve um entusiasmo desordenado e ilusório, e de repente os fiéis foram influenciados por ele. Algo semelhante aconteceu, por exemplo, após o Concílio Vaticano II. Os entusiastas acharam que havia chegado o momento de uma mudança drástica em tudo, que as portas tinham de ser abertas de par em par
para o mundo e adaptadas a ele. Assim foram feitos todos os tipos de experimentos com a liturgia. A língua sagrada da Igreja, o latim, foi amplamente descartada. O canto gregoriano, a música sacra própria da nossa Igreja Romana, desapareceu quase completamente. A missa tridentina, que havia sido celebrada por tantos séculos, foi repentinamente confinada às sombras ou até mesmo vista com desconfiança. Tudo o que era moderno parecia ter se tornado o futuro da Igreja, enquanto as expressões tradicionais de fé foram relegadas a segundo plano. Depois de algum tempo, ficou claro que esse entusiasmo não tinha fundamento real. A Igreja entrou em uma crise crescente e seu poder de atração foi enfraquecido. O Papa Bento XVI tentou neutralizar esse entusiasmo excessivo, insistindo repetidas vezes que o Concílio Vaticano II deveria ser interpretado e implementado em continuidade com os concílios anteriores. Assim, a Igreja recuperou uma certa sobriedade saudável. Por mais que possamos nos deleitar com a fé e encontrar nela uma fonte de alegria inesgotável, ela deve sempre andar de mãos dadas com a sobriedade que harmoniza nossa experiência interior com a Palavra de Deus e a doutrina autêntica da Igreja. Nesse contexto, o treinamento no discernimento dos espíritos também é essencial, a fim de poder distinguir se algo realmente vem do Espírito Santo ou se é produto de um entusiasmo excessivo. Hoje, acredito que também é essencial aplicar o discernimento de espíritos na Igreja com relação à chamada cultura do acolhimento. Sob o pretexto de dar espaço a todos, certos hierarcas procuram integrar todos os tipos de grupos na vida da Igreja. Também aqui é preciso sobriedade, para não realizar simplesmente as próprias ideias, que podem até vir do mundo da política, mas colocar em prática as intenções do Espírito Santo. Como terceiro conselho, o apóstolo Pedro nos exorta a orar. Nunca devemos deixar de orar sem motivo sério. Em vez disso, devemos acostumar nossa alma à oração regular, o que nos ajudará a nos enraizarmos sempre no Senhor. Como conselho prático, o apóstolo recomenda a aplicação concreta do amor fraternal. A caridade cobre uma multidão de pecados, ou seja, por meio dela, podemos compensar o que deixamos de fazer por causa de nossas fraquezas ou reparar nossos pecados. Isso não significa, de forma alguma, que podemos nos permitir ceder às nossas fraquezas, com a intenção de compensá-las mais tarde com atos de caridade. Isso seria um jogo. Mas é uma indicação muito valiosa, porque assim, quando, apesar de nossos melhores esforços, sucumbirmos repetidamente a certas fraquezas, saberemos que ainda temos uma opção, juntamente com a confissão, para neutralizar nossas falhas. Então, não ficaremos desanimados. E para concluir o mês de maio, vamos ouvir um hino da Igreja Oriental que louva a Virgem Maria com as palavras: verdadeiramente é digno que te bendigamos, ó Mãe de Deus, tu que és mais venerável que os querubins e incomparavelmente mais gloriosa que os serafins. Честнее